Saber o momento certo de parar. Uma jogada de rei. O saber a hora de parar. O momento certo na vida do atleta de encerrar a carreira. É um dilema de todo jogador de futebol. Sofá de Pobre não quer entrar no mérito pessoal. É uma decisão de vida e a gente respeita. Cada ser humano, independente de celebridade ou não, tem o direito de decidir sobre o seu próprio destino. Esse vídeo visa comentar e analisar sobre consequências à imagem e à carreira, ou seja, ao currículo do profissional. O próprio Pelé fez questão de separar o cidadão Edson Arantes do Nascimento do atleta, do jogador de futebol Pelé. Muitos eu sei que têm algumas restrições ao cidadão, ao Edson, mas não vou julgar. Não vou porque não sou ninguém para julgar. E fora isso, o único homem que chegou próximo da perfeição aqui na Terra acabou crucificado. Limito-me a comentar sobre o Pelé, o jogador de futebol, o rei, perfeito nas quatro linhas, uma unanimidade. Se é hoje ainda o maior da história, aí vai muito de ponto de vista, vai muito de cada um, até mesmo de nacionalidade ou aquilo que cada pessoa quer acreditar. Não é o importante. Fundamental é lembrar os números. Ele alcançou inimagináveis números. Títulos, conquistas, jogadas. O cara era um gênio, nasceu para jogar futebol. Estava na hora certa, no lugar certo, com o talento certo. E sem dúvida alguma, uma das maiores jogadas que Pelé soube fazer na sua vida foi a hora de parar. Ele parou naquele momento que todos pediam para que continuasse, ou seja, parou no apogeu. Deixou aquele gostinho de quero mais. Aí a imaginação viaja, o torcedor fica pensando o quanto mais ele poderia oferecer se tivesse continuado a jogar. Essa resposta jamais teremos. Mas o que Pelé conseguiu, parando na hora certa, criou o mito, o ídolo. Hoje, quem lembra de Pelé, lembra daquele negro forte, atlético, rápido, malandro, que conhecia os atalhos do futebol. Habilidoso quando necessário, catimbeiro e até mesmo violento nas horas que a bola cobrava. O cara foi incrível. E essa imagem ficou. Ficou porque Pelé não insistiu em continuar correndo o risco de, na decadência, manchar tudo aquilo que havia construído. No futebol, igual a qualquer outra atividade, existem os coadjuvantes e os protagonistas. Temos aqueles que estiveram lá, ajudaram a escrever a história, mas poucos lembram. Em paralelo, tem aqueles que simplesmente assinaram a obra. Os artistas, os reconhecidos. Esses se tornaram mitos, ídolos.
arrebataram corações, legiões de fãs e admiradores, milhões e milhões sonhando em, quem sabe um dia, ser igual a eles. Exemplos, símbolos a serem seguidos. E esses homens, eles têm sim uma responsabilidade diante da imagem que construíram com os próprios méritos. Porque o tempo, a vida, não faz distinção. O tempo passa para o coadjuvante e passa para o protagonista. Então, todos envelhecem. E a vida também se incumbe de escolher alguns que não terão tempo de decidir a hora de parar, porque ela decidiu por eles. Everaldo Marques da Silva, lateral esquerdo, tricampeão no México pela seleção brasileira, morto num trágico acidente rodoviário. Fernandão, símbolo, líder máximo do Internacional nas conquistas da Libertadores e Mundial em 2006. Parafraseando Getúlio Vargas, deixaram a vida para entrar para a história. Ou, se preferirem, desencarnaram no apogeu da vida de forma prematura para se transformarem em lendas. Na opinião do Sofá de Pobre, repito, opinião, não nos consideramos donos da verdade, você tem todo o direito de discordar, inclusive será útil para nós se for ali embaixo nos comentários e colocar a sua opinião a respeito. A sua participação é muito importante para nós. Sem você nós não existimos, nós criamos os vídeos para você e queremos saber se os vídeos criados são atrativos, se você acha que os assuntos são interessantes e, achando, a sua posição irá nos mostrar o todo de como pensa o nosso escrito. E assim estaremos sempre tentando nos colocar de uma forma que atraia você, seus amigos, convidados e muitos outros para fazerem parte do sofá. Então, na nossa opinião, existem 2 jogadores na dupla Grenal que perderam a hora de parar, a hora de sair dos gramados por cima, deixando saudades. E hoje, os resultados dessa decisão não tomada começam a aparecer. Ninguém discute a importância de D'Alessandro na história colorada. Embora não tenha feito parte da equipe campeã da Libertadores e do Mundial em 2006, ele é símbolo de uma geração vencedora. O cara foi tudo, dentro e fora de campo. Um ídolo, com todos os méritos, que qualquer torcedor um pouquinho de bom senso, até mesmo o torcedor gremista, que eu me incluo, irá aplaudir a história que D'Alessandro escreveu. Só que hoje, D'Alessandro é um senhor de 40 anos. Cara, é um ex-jogador em atividade. Então, era triste de ver D'Alessandro se arrastando em campo nos últimos jogos pelo Internacional, e mais triste é saber que ele não pensa em parar de jogar futebol. O que vai acontecer? Os times que ele irá jogar serão cada vez num nível técnico, financeiro menor. Ou seja, D'Alessandro corre o risco, de uma maneira inexplicável, de manchar a sua história. Aí fica a pergunta: como será lembrado futuramente? Se começar agora a se arrastar, tropeçar, mostrar que já não tem mais pique para jogar futebol, ele ficará registrado como o grande D'Alessandro, o ídolo de uma geração vencedora, ou de um ex-jogador em atividade,
que, por nada, resolveu macular tudo aquilo que havia construído e não precisa. Ele é respeitado dentro e fora de campo, ninguém está falando para D'Alessandro deixar o futebol. Ele pode ser técnico, ele pode ser diretor, ele pode ser o que quiser, tem tudo na mão. Ele só não pode, hoje, ser jogador de futebol. Maicon, o grande capitão gremista da era Renato Portaluppi, uma era que virou a página na história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que saiu de 15 anos de jejum para se tornar um time de ponta, vencedor, respeitado por todos os adversários. Maicon, um ídolo, um líder, o cara que cadenciava o jogo, que sabia dar a velocidade no momento certo e sabia fazer a bola rolar, o tempo passar quando preciso. Maicon é respeitado pelos colegas e pelos adversários. Sem dúvida, um dos maiores nomes na história do tricolor do Humaitá. Só que Maicon também não soube a hora de parar. A sua questão talvez não seja nem a idade, é uma questão física. Ele não esconde de ninguém. Tem vários problemas, joga sob efeito de injeções, vive no departamento médico. Ou seja, a sua cabeça é de jogador profissional. Ele sabe como fazer, só que o corpo não obedece mais. Então, a insistência de Maicon deu origem a cenas deprimentes, iguais ao da última derrota contra o Independiente Del Valle, a eliminação do Grêmio na Libertadores, quando de dentro de campo ele xingava o treinador substituto de Renato por estar com Covid. Ele xingava o rapaz. Só faltava sair de campo e dar uma bufetada. Ele perdeu a noção dos limites da liderança de um jogador de futebol. Ele perdeu totalmente a noção de hierarquia. Fora isso, sendo ele o homem responsável para capitanear, dar segurança, tranquilidade aos mais jovens, ele fez justamente o contrário, porque a gente comanda não falando ou gritando, mas dando o exemplo. Ele estava descontrolado, recebeu um cartão amarelo idiota por reclamação e fez uma falta absurda, amadora, que não poderia ter feito no momento crucial da partida. Genialidade, característica inerente no diferenciado, se faz presente no saber jogar e no saber parar. Em resumo é isso. D'Alessandro, Maicon, Pelé. Talvez esteja aí a grande diferença de grandes jogadores, craques, ídolos e de um rei, um que está num patamar acima. Porque o jogador fora de série realmente sabe decidir de forma correta todos os lances capitais. E o saber a hora de parar, sem dúvida alguma, é o principal deles. E não havendo nada mais a tratar, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Cada dia a gente precisa renovar mais a importância que você tem para o Sofá de Pobre. Eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.